Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Fala pessoal, tudo bem? Deixe seu like neste vídeo porque vamos trazer informações aqui sobre a possível e provável renovação do Bruno Henrique com o Flamengo, né? É o seguinte, há muito tempo, um tempinho, eu conversei com uma pessoa muito forte no futebol do Flamengo que me passou que o Flamengo tentaria a renovação com o Bruno Henrique, mas que ele estava machucado ainda, mas que dependia muito de como ele voltasse e da forma como ele voltasse, e que um possível ajuste salarial estaria condicionado à forma como ele voltasse, né? Como ele vai voltar? Eu me lembro que à época existia a dúvida se ele voltaria a jogar, se ele teria a condição de jogar como um ponta ou como um centroavante, né? Fato é, e agora trazendo para hoje, que o Bruno Henrique voltou a jogar muito, né? A gente viu isso na partida contra o Botafogo. Aliás, não só no jogo contra o Botafogo. Bruno Henrique fez gol contra o Olímpia, fez gol contra o Grêmio, né? Então, passa a ser importantíssima e fundamental a renovação de contrato com o Bruno Henrique. Deveria ser uma prioridade nesse momento. Deveria, se não é, ser a coisa mais importante a ser feita no futebol do Flamengo. A renovação de contrato de Bruno Henrique. Por que não é ainda? Não sei. Procurei uma pessoa no Flamengo na noite deste domingo que não me respondeu. Eu perguntei, está em andamento o processo de renovação de contrato do Bruno Henrique? Essa pessoa, que costuma responder, inclusive, não me respondeu dessa vez, né? Bruno Henrique é o jogador fundamental no time do Flamengo hoje. O Flamengo teve uma grande atuação contra o Botafogo, daquela de encher os olhos? Não. Mas, com o Bruno Henrique, e também uma missão, acho que facilitada pela escalação errada do técnico Bruno Lage do Botafogo, colocando JP e Segovinha pelo seu lado direito, isso facilitou bastante a missão do Bruno Henrique. Não estou aqui desmerecendo a atuação do Bruno Henrique, foi uma senhora atuação, foi uma das melhores dele com a camisa do Flamengo, mas houve esse erro. Houve um erro, na minha visão, grave do técnico do Botafogo. E o Bruno Henrique acabou com o jogo, não só pelo golaço marcado, não, e já tinha dado a letra de que seria uma arma perigosíssima para o Flamengo ainda no primeiro tempo, quando ele recebe uma bola pelo lado esquerdo, chuta para a defesa do goleiro Lucas Perry. E quando faz o gol no início do segundo tempo, anulado, bem anulado, né? O Bruno Henrique estava em impedimento, ali já tinha ficado claro, ou pelo menos deveria ter ficado claro para o técnico Bruno Lage, que havia um erro na escalação do seu lado direito, né? Não só defensivo, mas ofensivo também, sempre lembrando que o jogador que atua no ataque tem a missão de ajudar na marcação. E o Segovinha fisicamente e tecnicamente, né, não me parece ser esse jogador. Eu acho o jogador até muito superestimado. Falei isso na Placar TV e fui bombardeado nas redes sociais por comentários de torcedores do Botafogo que não gostaram da minha colocação. O Segovinha teve oportunidade contra o Defensa e Justiça e contra o Flamengo. O Botafogo perdeu os dois jogos, né? Então, evidentemente, é um jogador folclórico, tal, aquela coisa toda. A torcida do Flamengo até fez uma música que eu não vou cantar aqui, ironizando o Segovinha. E não é um jogador adequado, definitivamente. É um jogador carismático, tal, aquela coisa toda, mas não é um jogador adequado para isso. A função de Bruno Henrique, gente, passa muito pelo que vem lá de trás, tá? Pela forma como o Sampaoli arma o seu sistema defensivo. No jogo contra o Botafogo, ele colocou Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, centralizado o Léo Pereira, Fabrício Bruno pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Quando o Flamengo tinha isso, quando organizava seu jogo, né? Porque quando se defendia, o Pulgar recuava para o meio dos zagueiros, o Flamengo até formava uma linha de 5 jogadores, mas o Pulgar participou à frente dos zagueiros do processo de construção do jogo. Então, o Bruno Henrique, ele começa pelo lado esquerdo, mas ele centraliza também à medida que o Gerson passa também pelo lado esquerdo. Essa é uma coisa que vem de longo tempo com o Jorge Sampaoli, de o Gerson ser um jogador
que sai também do lado esquerdo ofensivo. Isso aconteceu no Olympique de Marselha, treinado pelo Sampaoli, num time que tinha o Payet, inclusive saindo do lado esquerdo, entrando também, fazendo mais ou menos o que faz o Bruno Henrique com um centroavante, com perfil mesmo de centroavante, o polonês Milik, que hoje está na Juventus, fazendo às vezes do Pedro. Então, assim, não é novidade para o Gerson esse posicionamento. E quando ele abria pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique podia fazer conexões com ele por ali ou centralizar, né? Não estou falando aqui que eu defenda a escalação do Bruno Henrique como um centroavante. Ele até já jogou dessa forma com o Sampaoli, mas é um jogador que pode perfeitamente sair da ponta esquerda para o meio, né? À medida que houver sempre uma ocupação de espaço, jogo de posição, ocupações de espaço em várias partes do campo, por um outro jogador. Não vejo problema nenhum em acontecer isso, né? E me parece que o Flamengo tem aí uma letra para enfrentar a equipe do São Paulo na final da Copa do Brasil. Que o São Paulo, de certa forma, deu a letra. Essa pode ser a fórmula, porque vai ser muito difícil, gente, que o Arrascaeta volte. Muito difícil. Há tempo de disputar pelo menos o primeiro jogo, que é daqui menos de 2 semanas, né? Que é no dia 17. Então ele pode sim escalar o Flamengo de novo com 2 zagueiros, com o Pulgar tendo esse misto de função, como foi o Edmilson, por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, um jogador que, em determinados momentos, fazia ali um papel no sistema defensivo, de ficar no meio, colocado no meio dos 2 zagueiros, né? Lúcio e Roque Júnior naquela ocasião, ou, quando o Flamengo tem a bola, ficar um pouco mais à frente e jogando com 2 cabeças de área, ele e o Alan. O Alan, para mim, ainda não mostrou futebol suficiente para ser titular absoluto no time do Flamengo. Mas essa é uma possibilidade para reforçar mais o meio de campo e deixar Vitor Hugo, que não jogou bem contra o Botafogo, o Gerson, que teve uma melhora, e pelo lado esquerdo o Bruno Henrique com o Pedro centralizado. Aliás, o Pedro, se não fez uma grande partida contra o Botafogo, jogou melhor do que o Gabigol vinha atuando. Então é justificável, né, que o Gabigol fique no banco de reservas. É perfeitamente justificável. Não vejo motivo. O Gabigol pode ficar chateado, deve ficar chateado, evidentemente, senão ele perde completamente o senso competitivo dele. Mas, no momento, o Pedro está jogando mais bola. Beleza, galera? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.